E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Diga comigo, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Mude, por favor. Diga comigo, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Olha que advertência e que direção nós temos de Jeremias 17, 9. Se enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, o coração sofre de uma doença incurável. Isso significa que nós não podemos conduzir a nossa vida com base no coração. Sabe o famoso, o meu coração está pedindo, ou o meu coração não está pedindo? O meu coração não está pedindo para que eu faça isso, o meu coração está pedindo para que eu faça isso. Então, por que nós não podemos e não devemos ser dirigidos pelo nosso coração? Porque quando o texto fala, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, ou seja, mudando a tradução, sofre de uma doença incurável, então eu preciso estar atento, porque está falando de coração, sentimentos e emoções. E pode prestar atenção que tudo aquilo que você faz, movido pelo seu coração, vai te causar problema. Qualquer decisão, com base unicamente em pensamentos, emoções, sentimentos, não à luz da palavra, mas com base nas minhas vontades. E aí a gente pode, como o exemplo que nós damos continuamente, com base no coração, tem pessoas que casam fora da direção, se separam fora da direção. O coração pediu para casar, entra numa tremenda fria, é só problema, só sofrimento. Daqui a pouco, o mesmo coração que mandou casar, é o coração que manda separar. Às vezes não é aquele casamento que, a princípio, é como se tivesse entrado numa fria, mas um casamento que até casou na bênção, mas movido pelas emoções, por algo que está sentindo ou pensando, meu coração está mandando eu separar. E aí? E a pessoa toma decisões, ignora fatos importantes, ignora uma série de coisas importantes que não poderia ser ignorado. Isso é só um exemplo, porque com base no coração, pessoas tomam decisões na vida. Na vida. É de entrar num lugar para trabalhar, de fazer algo errado, ou de sair de um lugar que não era para sair, de fazer um negócio que não era para ser feito, de tocar em algo que não deveria tocar. Tudo movido pelo coração. Um relacionamento errado pode começar
Movido pelo coração, enganado pelo coração. Entende? Uma prática, um hábito que vai causar extrema dor futuramente a pessoa. Começa pelo quê? Coração, sentimentos. E a pessoa ignora, ela só olha aquilo que naquele momento dominou, aquele sentimento que a dominou, e ela ignora o resto. E simplesmente pensa naquele momento. Isso aí nós vamos longe, eu posso ir longe, por isso hoje tem tantas consequências de sentimentos, né, enganosos, tantas consequências, são filhos sendo gerados de forma terrível, são práticas, vícios que as pessoas adquirem com base nesse sentimento, relacionamentos de negócio, relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos, sexuais, e assim vai, tudo com base no engano do coração. Decisões importantes, a pessoa, movido pelo o coração, ela pode tomar uma decisão espiritual errada, que a gente vê isso na Bíblia, né? Movido pelos pensamentos, os próprios pensamentos, pelos próprios sentimentos. Por isso que a única maneira de uma pessoa estar segura é sempre ela analisar que os seus pensamentos, seus sentimentos, o que está no seu coração, aquilo que pede o seu coração, aquilo que o impulsiona o seu coração, está de acordo com a palavra. Do contrário, pode pegar um grande problema, contrair uma situação que não gostaria, que vai trazer dor futuramente, sofrimento futuramente. Amém? Com base no coração e em sentimentos, as pessoas falam que não devem falar. Falam o que não deveriam falar. Acusam. Eu não tenho tempo para entrar detalhadamente nisso, mas tem muita coisa que a gente poderia ir profundamente, com base no coração. Né? Como hoje, na abertura do jejum, a bispa dizia, uma pessoa não gosta da outra, e aí o que acontece? Ela, com a intenção de contaminar a outra, porque ela já tem um sentimento no coração, então ela vai e semeia no coração da outra algo, e ela já coloca palavras enganosas, mentirosas no ouvido da outra, porque ela quer que o outro sinta a mesma coisa que ela está sentindo pelaquela pessoa que ela não gosta. E aí, muitas pessoas sem discernimento acabam se deixando levar por aquilo, e aí se esquece que aquela mesma pessoa movida pelo seu coração, pelas suas emoções, pelos seus pensamentos, não se esqueça que você é o próximo. É sempre assim. Sabia disso ou não? Sim ou não? Eu sempre digo sobre isso. Alguém falou demais de alguém, e você ouviu, espere que a hora que você decepcionar, você é o próximo. É com você que ela vai fazer. Porque já está dentro dela isso. Já é um hábito que está. São pessoas com um coração perverso, como está aqui escrito. Por isso, se o coração ele sofre de uma doença incurável, só tem um meio de eu tratá-lo. Realmente, que o Espírito Santo habite o meu coração e que todas as minhas escolhas e decisões, elas sejam e estejam de acordo com a palavra. Eu devo analisar essa minha vontade, esse meu desejo, o que eu estou pensando em fazer, o que a Bíblia me orienta, como eu sou orientado, porque é a única maneira de não errar. Próximo versículo, por favor. Eu, Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um, segundo, diga comigo, os seus caminhos, e segundo, o fruto das suas ações. Esse a gente se encaixar aqui,
se encaixar. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu examino. Por isso que sempre certifique-se de uma coisa. Nós temos falado muito nos últimos dias, de domingo para cá, nós temos falado sobre o tempo, né? Você aproveitar ao máximo, você remir o seu tempo, e não perder tempo, porque perder tempo é perder vida. Quando você perde tempo, você está perdendo vida. Quando você joga o seu tempo fora, você está jogando a sua vida fora. Nós falamos e temos falado no decorrer dessa semana, cuidado, porque com o que você gasta o seu tempo, é o que você vai se tornar. Com o que nós temos gastado o nosso tempo nos últimos tempos, é o que nós temos nos tornado, é o que somos hoje. No que eu tenho investido o meu tempo hoje, dedicado o meu tempo, é o que eu serei futuramente. E o que eu uso o meu tempo para me alimentar, absorver, crescer, é o que eu serei. Ou eu posso usar o meu tempo para, como temos falado, futilidades, inutilidades, para mediocridades, jogar o meu tempo fora com coisas que não vai me agregar absolutamente nada, com pessoas. Eu posso usar o meu tempo com relacionamentos que não serão bênçãos, não vão me agregar absolutamente nada, relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos, relacionamentos os mais diversos. Eu posso usar o meu tempo, jogar o meu tempo fora. Eu não posso perder tempo. Nós não podemos perder tempo. Porque jogar tempo fora é jogar a vida fora. Quem joga o seu tempo fora ou desperdiça o seu tempo, está desperdiçando vida. E aí é o ponto central e sério demais para a gente analisar. Diga comigo, eu, Senhor, esquadrinho o coração. Não adianta. Se tem uma coisa que nós precisamos estar atentos e guardar, é o nosso coração. Porque eu posso fazer uma série de coisas e eu não ter nenhuma recompensa por aquilo que eu tenho feito. Está entendendo o que eu quero dizer? Eu posso, hoje, por exemplo, eu estou aqui trazendo uma mensagem, eu estou aqui pregando a você, te ensinando, nós estamos em jejum, nós estamos orando, e Deus está esquadrinhando o meu coração. Deus está analisando o meu coração. E se o que Deus encontra no meu coração é a motivação errada, são pensamentos e sentimentos e motivações erradas, eu estou aqui perdendo o meu tempo, porque eu não vou receber absolutamente nada do que eu estou fazendo. Eu não terei recompensa alguma, eu não terei galardão algum. Pelo contrário. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Por isso é uma loucura. Pode prestar atenção, querido, que a maior parte das pessoas, elas dizem que elas são maravilhosas. Se eu perguntar para você quem você é, ou você perguntar para alguém que está perto de você quem você é, ela vai dar um currículo extraordinário. Que ela é uma pessoa amorosa, ela é uma pessoa que ela só faz o bem, que ela se compadece, que ela não deseja o mal a ninguém, eu só faço o bem às pessoas. Pode prestar atenção que a gente faz um... E aí a gente se esquece que o Senhor esquadrinha os nossos corações. O Senhor está olhando o quanto há de verdade e o quanto há de sinceridade em nossos corações. O Senhor está vendo qual é a real
intenção e motivação. É por isso que são muitas as pessoas que perdem muito tempo e jogam muito tempo fora, ou seja, joga vida fora. Porque todos nós deveríamos parar e analisar com muita lucidez, porque se nós acreditamos na existência de um ser supremo, de um Deus, que tem o controle sobre todas as coisas e que diz isso: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Se realmente nós acreditássemos nisso, nós vigiaríamos nos mínimos detalhes em cada pensamento, em cada sentimento, em cada palavra que pensamos em proferir. É verdade ou não? Quando eu estou muito magoado com alguém, eu não abro a minha boca. Quando eu estou muito decepcionado com alguém, eu não abro a minha boca. Está nas tuas mãos, Senhor. Porque não vai resolver. É melhor que eu me cale e que Deus... Eu não sei o que está no coração daquela pessoa também. Então é melhor que eu me cale e deixe que Deus examine o meu e o coração dela. Porque Deus vai examinar o meu e vai examinar o dela. E cada um vai colher segundo as suas ações. Amém? Então, o que eu quero, eu estou te ensinando nesse momento a estar atento. Essa é a minha vontade. Não, mas eu não vou fazer a minha vontade. Isso é o que eu tenho pensado em fazer, mas espera aí, esse pensamento está de acordo com os pensamentos de Deus? Eu terei a aprovação de Deus nesse pensamento? Eu não posso ser movido pelos meus pensamentos, porque o que o meu coração está me pedindo, eu posso estar sendo enganado pelo meu coração. Eu preciso analisar. Porque, como disse, se eu perguntasse para vocês, ninguém chega na igreja arrebentando, gente. Todo mundo chega na igreja moído. A grande maioria. De uma forma ou de outra, seja econômico, financeiramente, seja na área familiar, seja espiritualmente, seja na saúde, a grande maioria. E nós conduzimos a nossa vida de acordo com o nosso coração, de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos. É verdade ou não é? Sim ou não? Fazia o que vinha na cabeça, o que tinha vontade de fazer. E muitos, as nossas escolhas só nos enfiaram num fundo de poço terrível. Num mundo de vergonha, de humilhações, de perdas, de prejuízos. Então eu não posso mais errar. E se eu acredito nisso, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações, eu vou vigiar nos mínimos detalhes nos meus pensamentos, sentimentos e as minhas ações. Vou vigiar assim, detalhadamente, cada pensamento que passa pela minha cabeça. Cada desejo, eu vou fazer com que esse desejo passe pela prova da palavra. Porque eu preciso ver se esses sentimentos, esse pensamento, esse desejo que está dentro de mim, está de acordo com a palavra. Porque eu vou colher segundo o fruto das minhas ações. E aí, nós poderíamos, próximo favor, Obadias 1. Nós poderíamos dizer assim, mas bispo, tem gente que sobe tanto, constrói tanto, fazendo tanta besteira. É verdade. É verdade. Mas olha o que a Bíblia diz: a arrogância do seu coração tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes, você que diz a si mesmo, quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia, e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Quanta gente grande nós temos visto cair?
Quantas? Quantas gente grande nós temos visto desmoronar? Quanta gente altamente poderosa nós temos visto descer? Temos ou não temos? Sim ou não? Por quê? Porque a palavra se cumpre. A palavra se cumpre. Quantas pessoas têm subido tão alto como a águia e muito acima, porque e faça o seu ninho entre as estrelas. Foi acima. Né? Como muitos dizem, o céu é o limite. Faz lá, chega lá. E de lá, Deus o derruba. E, infelizmente, muitos têm se feito tolos e insensatos. Então, nós precisamos fazer com muita lucidez. Diga comigo, tempo é vida. Eu preciso analisar profundamente com o que eu tenho usado o meu tempo, com o que eu tenho gastado o meu tempo. E no quê? Para que eu não jogue vida fora. Porque muitas pessoas têm jogado seu tempo fora, gastado tempo, jogado tempo e vida fora. Com escolhas tolas, com pensamentos que não vai lhe trazer bons resultados, com sentimentos, investido em coisas que não lhe agregam absolutamente nada, não vai trazer boas construções nem para essa vida, nem para a vida futura. Nós precisamos parar e analisar, com muita profundidade. Na abertura do jejum, a bispa trouxe uma mensagem muito interessante, que nós vamos para Filemão, que diz assim, é uma leitura um pouquinho extensa, mas eu quero que você preste atenção, porque tem algo muito forte aqui. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador. Filemão era um cristão, um homem de posses, e esse homem, como na prática antiga, esse homem, ele possuía escravos. E aí vem a irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A igreja que se reúne com você em sua casa. Ele tinha uma casa grande, do qual, naquela época, até então, as pessoas se reuniam na casa dele para servir e adorar ao Senhor e aprender a palavra. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você em minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado, diga comigo, grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho, diga comigo, Onésimo. Apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Engraçado, né? Isso é outra coisa que nós devemos aprender, né? Diga comigo, que gerei enquanto estava preso.
Você vê que quando a pessoa ele tem um encontro real e verdadeiro com Deus, quando a pessoa possui o Espírito Santo de Deus, não importa o que ele está passando, não importa onde ele está, não importa quais são as lutas que ele esteja passando, você vê que ele permanece na fé, ele permanece falando daquilo que está dentro dele, ele permanece evangelizando, ele permanece falando do amor do Senhor Jesus, da redenção, da graça, né, da obra de salvação do Senhor Jesus. Onésimo é o escravo de Filemão, que fugiu e possivelmente ele tenha levado algo roubado, Filemão, nessa atitude de fugir, ele tenha levado, não só ele como escravo que pertencia, mas ele levou algo mais, e ele fugiu. Pode passar. Ele antes, diga comigo, ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, mas para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta, diga comigo, para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo. Diga comigo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Enfim, olha que coisa incrível. Preste atenção para você entrar na profundidade dessa mensagem, porque tem algo muito forte aqui, tem vários pontos muito fortes nessa mensagem. Como disse, Filemão, um homem de posses, um cristão, evangelizado por Paulo, irmão na fé, mas esse homem ainda possuía, ele tinha suas posses e Onésimo era o seu escravo. Por alguma razão, Onésimo resolveu fugir e levou algo seu. E fez mal com essa atitude. Um escravo, nessa época, quando o escravo fugia, o escravo poderia ser sentenciado à morte. Simplesmente pela fuga. Quanto mais se tivesse roubado. Então, Onésimo fugiu e de alguma forma, Onésimo já havia certamente ouvido falar de Paulo. E ele foi ao encontro de Paulo. E nesse encontro com Paulo, Paulo evangelizou. Paulo transferiu a Onésimo daquele espírito que havia nele, daquela fé que havia nele. E Onésimo se converteu.
e se transformou em um homem completamente diferente daquele ao qual era antes. E aí, você olha, Paulo recomendando, Paulo queria que Onésimo ficasse com ele. Paulo queria que Onésimo fosse o seu auxiliar. Lembre que quando nós lemos ali, nós lemos aquele que era inútil, agora, diga comigo, é útil. Na verdade, o nome dele, Onésimo, tinha um significado de útil, mas até então, era um inútil. Não servia para muita coisa, a não ser o serviço de escravo. Mas, observe que Paulo falou, evangelizou, grave isso porque um escravo, inútil até então, fugido, como ladrão, um um passado triste, pesado, sujo, mas quando chegou a Paulo, Paulo transferiu aquele espírito a Onésimo. Paulo evangelizou e aquilo entrou dentro daquele homem. E entrou de tal maneira que aquele homem se transformou. E aí você vê Paulo escrevendo uma carta, porque Paulo julgou, não é certo, eu gostaria que ele permanecesse comigo. Você vê isso na carta, eu gostaria que ele permanecesse comigo, mas eu estou restituindo, eu estou enviando a você. E aí vem toda a recomendação, o pedido de Paulo, que não o recebesse mais como um escravo, mas sim como um irmão, que não o recebesse mais como um escravo e como um ladrão, mas sim como alguém extremamente útil. Paulo disse, ele seria extremamente útil para mim, mas eu sei que será para você também. E aí, há estudos que mostram que Onésimo se tornou um bispo, possivelmente em Éfeso. Aquele que era inútil, aquele que era um escravo, aquele que era um fugitivo, aquele que era visto de uma forma terrível, de repente, esse homem é recomendado por alguém do peso de Paulo. Esse homem recebe a mensagem entra, aquele homem passa por uma transformação, e Paulo está dando a cara por aquele homem. Paulo está dizendo, se ele lhe deve alguma coisa, põe na minha conta, eu pagarei. E Paulo dizendo, eu gostaria muito que ele estivesse comigo, mas eu estou enviando a você, porque eu sei que ele será extremamente útil. E aí nós extraímos muitas lições daqui. A primeira coisa é você olhar que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós fomos uma espécie de Onésimo. Todos nós cometemos os nossos erros, todos nós vivíamos como foragidos, todos nós espiritualmente como pecadores, espiritualmente como devedores, todos nós. É verdade ou não é? Sim ou não? Todos nós, todo mundo tem um passado aqui. Todo mundo tem um passado. Não, bicho, fala isso não, todos nós temos. Viu? Talvez a gente precisa aprender a separar algumas coisas, porque tem gente assim, qual é o meu passado? Não importa, querido. Não importa se você foi prostituta, se você foi viado, se você foi mentiroso, se você foi... Não importa. Não importa. Pecado é pecado. Se a gente enganou, se a gente mentiu, para Deus não tem, a gente não mede dessa forma. É isso que nós precisamos entender. Todos nós temos um passado. Os nossos pecados eram uma ofensa a Cristo. Os nossos pecados eram uma ofensa à santidade e à natureza de Cristo.
até então, até sermos justificados por Cristo, ninguém era justo. É verdade ou não é? Ninguém era justo, até sermos justificados. Não importa quão bom você se considerava, até sermos justificados por Cristo na cruz, ninguém era justo. Ninguém, todos nós. E aí, a mensagem vem, a mensagem entra, a mensagem limpa, a mensagem transforma, e nós, homens que talvez em outro tempo para muitos, para o mundo, e até mesmo pelas nossas práticas para Deus, não tínhamos muita utilidade. Mas, a partir de Cristo, a partir da transformação, nós somos necessários, nós nos transformamos em pessoas de extrema utilidade. E aí que vem, né, o quanto é forte, quem estava recomendando aquele homem? Paulo, que era o grande nome do Evangelho. Era o grande nome, era o grande homem do Senhor. Aí a bispa dizia assim hoje pela manhã, né? Ela disse assim, agora à tarde, ela dizia assim: houve um tempo que eu me senti uma inútil, completamente desnecessário. Houve um tempo que eu não me sentia capaz de fazer absolutamente nada, uma inútil. E Cristo veio, entrou na minha vida, e hoje eu vejo o Senhor, e é verdade, né, como acontece com cada um de nós, eu vejo o Senhor me recomendando. Como Paulo recomendava Onésimo, eu vejo o Senhor me recomendando. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Como Paulo recomendou Onésimo, e começou para Filemão, mas depois para tantos outros, porque ele se tornou um bispo da igreja. Hoje, nós vemos o Senhor nos recomendando de alguma forma. Sabe por que você está aqui? Porque o Senhor recomendou, porque senão você não estaria aqui. O Senhor recomendou você estar aqui, recomendou a igreja, recomendou-nos como pastores. O Senhor nos recomendou. Sabe os lugares que você vai, aonde você vai entrar, nos lugares grandes que Deus vai te colocar, nos lugares altos, Deus vai te recomendar. Isso é glorioso. Aquele que era inútil vai se tornar de extrema utilidade, não só para o Senhor, mas para muitas pessoas. Amém? Diga: eu creio. Diga: assim será na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Mas tem outros pontos importantes aqui. Tem outros pontos importantes nessa mensagem. Porque é muito gostoso eu ouvir dizer que eu, na condição de Onésimo, Deus vai me justificar, Deus vai me abençoar, vai me recomendar, vai apagar o meu passado e me dar uma posição de honra. É glorioso. Mas eu preciso me lembrar que eu também preciso ser Paulo na vida de Onésimo. Porque tem muitos Onésimos pertinho de nós. Por alguma razão, Filemão ainda era um cristão. Era um cristão. Só que por alguma razão, Filemão não conseguiu transferir a fé a Onésimo. E no encontro com Paulo, Jesus entrou no coração de Onésimo. Está entendendo o que eu quero dizer? Por alguma razão é possível que Filemão só olhasse para Onésimo como escravo. O tratava como escravo. E Paulo o tratou com amor,
como uma alma, como alguém que precisava de amor, de ser orientado, de ser evangelizado. E aí, vem aquela, assim como nós, nenhum de nós gostaríamos que alguém nos olhasse e apontasse o dedo para nós e nos acusasse dos nossos erros, das nossas falhas, dos erros que cometemos no passado quando éramos escravos. Paulo disse assim: eu quero que você o receba, mas não o receba mais como escravo, mas sim como irmão, como cristão. Foi isso que nós lemos? Sim ou não? Eu quero que você o receba, mas não mais como escravo. Eu quero que você o receba como irmão, como cristão, como irmão que somos. E isso é muito sério, porque quantos onésimos estão ao nosso redor, quantos onésimos têm passado pelo nosso caminho, e de repente nós tratamos como escravo, e não como irmão, não como uma alma. E pesa a nossa responsabilidade, porque foi a fé e a capacidade de amar, de tratar Onésimo não como um foragido, não como um ladrão, mas alguém que estava ali, disposto a ser regenerado, e que poderia se tornar uma pessoa completamente diferente. E através das palavras de Paulo e do Espírito que estava em Paulo, Onésimo foi transformado em um outro homem. Quem está entendendo? É importante que você entenda isso, porque nós temos as duas situações. Nós temos um pouco de Onésimo, todos nós temos um passado, todos nós éramos foragidos, todos nós tínhamos pecados, e não queremos que ninguém aponte o dedo para nós e nos julgue pelos nossos erros. É verdade ou não é? Porque cometemos os nossos erros, mas a partir do momento que nos arrependemos dos nossos pecados, que nos arrependemos das nossas péssimas práticas, péssimas obras, então não devemos mais ser vistos, julgados, acusados como os pecadores do passado. Isso pesa a nossa responsabilidade. Porque quando você coloca os pés dentro da igreja, ninguém vira para você e diz assim: você era um pecador, você é um sujo, você fazia isso, você fazia aquilo, você fazia aquilo outro. Não. Você é recebido de braços abertos. Nós somos recebidos de braços abertos. Nós somos levados à consciência de que aquelas atitudes, elas nos trouxeram tanto prejuízo, tanta dor. É verdade ou não é? Nós nos arrependemos. Boa parte tem vergonha do passado. Eu acho a coisa mais linda. Todas as vezes que eu estou no batismo aqui, é raras as exceções, talvez você daí não veja, mas todas as vezes que eu falo que o seu passado está sendo apagado, as pessoas já começam a derramar lágrimas. Porque o que vem à memória dessas pessoas? Tudo que eu fiz de errado está zerando. Tudo que eu fiz de errado está sendo apagado. É minha oportunidade de levantar daqui hoje e sair sem condenação, sem acusação. Isso é lindo. É lindo. Amém? Então nós somos Onésimo e queremos ser recomendados, nós queremos realmente que as pessoas nos vejam de uma outra forma, com outros olhos, mas nós precisamos estar atentos. Nós queremos que Deus nos coloque em lugares altos, sem olhar o que fizemos ou quem fomos, mas nós também temos a responsabilidade de Paulo.
Porque eu preciso ser Paulo na vida de Onésimo, porque possivelmente você pode ter um Onésimo na sua casa, você pode ter um Onésimo pertinho de você, pessoas que falharam, pessoas que erraram, pessoas que cometeram erros absurdos, e que você não deve apontar o dedo, julgá-la, ou falar do passado, dos erros que ela cometeu, e sim transmitir o amor do Senhor, transmitir a ela que ela pode ser uma outra pessoa, que aquele inútil pode se tornar extremamente útil, porque é o que a mensagem fala conosco. Se é aquele que foi um inútil, aquele que não servia para muitas coisas, se tornou extremamente útil, se tornou extremamente necessário, não só na vida de Paulo, mas na vida de Filemão. Aquele que era só um escravo se transformou numa bênção, não só na vida de Filemão, mas na vida de muitas pessoas. Amém? Então, isso significa que aquilo, ou aquela pessoa que de repente não servia para muita coisa, só foi motivo de vergonha, só motivo de vergonha, só motivo de dissabores, de dor, pode ser, e com certeza se agir da maneira certa, se você agir da maneira certa, será alguém de extrema utilidade e bênção na sua vida. Entende o que eu quero dizer? O que o Espírito diz a nós? Sim ou não? Então, pegue isso, absorva isso, porque nós não temos, assim como nós não queremos que ninguém nos acuse e aponte o dedo para nós, nós queremos ser o inútil Onésimo para o necessário, o extremamente útil. Nós temos a responsabilidade de tratar os onésimos como Paulo. Não pelos erros, não pelas falhas, não pelos pecados, não porque era um foragido, não porque roubou. Mas alguém que a partir do momento que Cristo entrou na vida dele, ou entrar na vida dele, será uma outra pessoa completamente diferente, um canal de bênção em nossa própria vida. Amém? Quem entendeu? Isso é muito sério e muito profundo. É muito sério e muito profundo. Você vê que Cristo transforma. Cristo muda. E só para finalizar esse raciocínio, como nós estamos aqui hoje, transmitindo a você a palavra do Senhor, e mostrando a você que se a palavra entra dentro de você, e você passa por esse processo de restauração, de transformação, de regeneração, o próprio Cristo, Ele vai te recomendar. Você será recomendado. Entende o que eu quero dizer? Você será recomendado. Assim como Paulo foi um canal para dizer, eu estou recomendando, o próprio Cristo vai te recomendar. O seu nome vai longe, porque Deus vai recomendar o seu nome, porque não se trata da mesma pessoa. Se trata de uma outra pessoa. Não se trata mais daquele, talvez inútil, mas agora de alguém de extrema necessidade, de extrema utilidade. Amém? Graças a Deus. Diga, eu creio e tomo posse disso. Joel 2,13, que diz assim: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás e arrependa-se, e ao passar, deixe uma bênção.
Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Então, 2,18. A primeira coisa que eu quero deixar para você, quando veio essa mensagem a Israel pelo profeta Joel, a primeira advertência foi: rasgue o coração e não as vestes. Quando as pessoas no passado, elas queriam mostrar um espírito quebrantado e um espírito de humilhação diante do Senhor, então eles pegavam as suas vestes e rasgava e se jogava no chão e cobria a sua cabeça de terra, de pó, de cinzas, como um ato de humilhação. E pelos erros que esse povo havia cometido, estava decretado que viria tempos difíceis para eles. E a mensagem veio pelo profeta Joel e disse assim: rasgue o coração de vocês e não as vestes. Por que rasgue o coração? Nós passamos por Jeremias no início. Lembra? Primeira leitura que fizemos, passamos por Jeremias, que Deus esquadrinha, Deus sonda, examina os corações. Então, rasgue o coração de vocês e não as vestes. Se humilhe. Então, o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando, diga comigo, trigo, porque o trigo representava prosperidade, fartura, abundância. Estou lhe enviando trigo, diga comigo, vinho novo, representava alegria. E azeite, diga comigo, representava uma nova unção. O bastante para satisfazê-lo plenamente. Diga comigo, nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Nunca mais as nações vão zombar de vocês. Nunca mais vocês serão objeto de zombaria para as nações. Mas após, você vê que estava determinado que viesse algo que não era bom, tempos difíceis, mas aquela atitude de rasgar o coração, de se humilhar, de correr para o templo. Quando você lê o Joel inteiro, você vai ver esse povo todo correndo para o templo, correndo em jejum, rasgando o coração, se humilhando, clamando a Deus. Então o Senhor vem e responda. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhe enviando trigo, vinho novo e azeite o bastante para satisfazê-lo plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Passa. Diga comigo, restituir-vos-ei. Diga, os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão. Diga, e a oruga. Diga, o meu grande exército que enviei contra vocês. Por que enviei? Deus permitiu, pela desobediência do povo, pelas atitudes do povo, pelos pecados do povo, Deus permitiu. Diga comigo, e comereis fartamente. Diga, e ficareis satisfeitos. Diga, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus. Diga, que procedeu para convosco maravilhosamente. Diga com fé e muito forte. Diga, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e ninguém mais. Diga comigo, e o meu povo não será envergonhado. Lê lá. Para sempre. Após o quê? Rasgar o seu coração. Fique em pé, por favor. Segura o teu propósito no seu coração.
Segura o propósito no seu coração, feche os seus olhos. A mensagem para nós: não temos tempo para perder, gente. Você não tem tempo para perder. Não joga tempo, porque é jogar a vida fora. Não jogue a sua vida fora. Deus esquadrinha o coração. Com muita lucidez. Vigia no teu coração. Vigia no teu coração. Porque Deus tem examinado corações, pensamentos e sentimentos. Essa última parte do livro de Joel pelos erros, pelos pecados, pelas atitudes do povo, eles já estavam sofrendo e viria ainda mais. Mas o profeta Joel, pelo Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo, disse àquele povo: não rasga as vestes não, gente. Rasga o coração. Se humilha diante de Deus. Rasga o coração ao Senhor. Porque ao invés de vir desgraça, quem sabe o Senhor vai mandar o trigo, o vinho novo e o azeite. Você vê que eles clamaram, e Deus colocou essa palavra na boca do profeta, para fazer aquela promessa linda, que viria tempo de prosperidade, que viria tempo de nova alegria, que viria um tempo de nova unção sobre a vida deles. E ainda completou no versículo 25 a 27, o meu povo não será mais envergonhado. Você não vai ser mais objeto de zombaria. Não será mais objeto de zombaria. Não será mais objeto de chacotas. Passando por humilhações, por vergonhas. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Você vê que a restituição de Deus, até os anos, não importa quantos anos, você é restituído até os anos que foram consumidos. E vem e completa mais uma vez: o meu povo não será mais envergonhado para todo sempre. Essa é a palavra do Senhor para você. Viu? Essa é a palavra do Senhor para você. Não importa se você é um Onésimo. A palavra entrou? Se a palavra entrou, querido, Deus vai te recomendar. Viu? Deus vai te indicar, Deus vai te recomendar. E Deus vai te levar a lugares altos. Viu? Deus vai te recomendar. Aquele que um dia foi inútil, ou talvez até hoje se sinta inútil, vai se tornar extremamente útil, extremamente necessário. Isso é glorioso, glorioso. Você será extremamente necessário. Diga: eu serei extremamente necessário. Você será extremamente necessário. Você será.